Meus irmãos, nós vamos ler no livro de Esther, capítulo 1, livro de Esther, capítulo 1. Esther 1, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 22. Esther, capítulo 1, de 10 a 22. Acompanhem comigo, irmãos, acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagita, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Irmãos, até o final do capítulo 1. Meus irmãos, nós vamos resumir um pouco daquilo que nós falamos há 2 domingos, quando nós começamos a tratar deste importante livro da Palavra de Deus, e vamos começar lembrando de que o nome de Deus não aparece nenhuma vez neste livro. Mas mesmo que o nome de Deus não apareça uma única vez neste livro, a história contada nele revela a providência poderosa do Senhor na preservação do seu povo. Portanto, este livro tem como um dos objetivos trazer alento ao povo do Senhor, pois mostra, dentre outras coisas, que mesmo que Deus pareça estar escondido, e lembramos outro dia que Deus não brinca de esconde-esconde, tá? Então mesmo que Deus pareça estar escondido, Deus sempre está agindo em favor daqueles que esperam por Ele. Então, se você espera por Deus, se você é servo de Deus, se você confia no Senhor, se você se agrada do Senhor, pode ter certeza que mesmo nos momentos que Ele pareça não estar presente,
não está agindo, ele está trabalhando em favor daqueles que esperam por ele, em seu favor, em meu favor. Na última mensagem, vimos que os acontecimentos deste livro se deram no período entre Esdras capítulos 6 e 7, mais ou menos no ano 480 a.C. E olhando para as atitudes do rei Assuero, cujo nome era Xerxes, filho de Dario, então, olhando para as atitudes do rei Assuero, nos 8 primeiros versículos, falamos sobre como é a vida da pessoa sem Deus. Como é a vida de uma pessoa que vive como se Deus não existisse? E a gente viu 3 coisas. Primeiro, uma pessoa sem Deus vive completa e unicamente para si mesma. Então, se você olhar para a vida deste homem, especialmente dos primeiros versículos que nós lemos, versículos 1 a 8 do capítulo 1, você vai perceber, em primeiro lugar, que a vida de uma pessoa sem Deus é uma vida que vive unicamente para si mesma. Segundo, uma pessoa sem Deus faz com que coisas boas pareçam coisas ruins. Ou, podemos dizer também, que uma pessoa que vive sem Deus, ela pega coisas boas e usa para fins ruins. Dessa forma. E é interessante, irmãos, que todas as coisas boas podem, sim, e muitas vezes são usadas pelos homens de modo errado, ou seja, para fins ruins. Em terceiro lugar, nós vimos que uma pessoa sem Deus manipula ou usa seus semelhantes como se eles fossem menos humanos. Tá certo? É isso. Então, olha para a vida de Assuero, nos primeiros 8 versículos, você vai perceber essas verdades, de que ele vai desvalorizar o ser humano, porque ele era o rei, e ele achava que como rei ele podia tudo. Então, a vida de uma pessoa sem Deus, em último lugar, é uma vida que manipula seus semelhantes como se eles fossem menos humanos. Tá? Irmãos, a gente falou que como que é a vida de uma pessoa sem Deus, não é no sentido de que a pessoa não crê em Deus. Tá? A pessoa pode viver uma vida sem Deus, mesmo crendo em Deus. De que forma? Vivendo como se Deus não existisse. Aliás, essa semana eu ouvi o filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu gosto bastante dele, não concordo com algumas coisas que ele fala, mas ele está muito além, né, na sinceridade do famoso Leandro Carnal, né? Mas o Luiz Felipe Pondé, ele disse claramente que ele é um ateu prático. Tá? Todos nós já sabemos que o Pondé era ateu, né? Ele falou, ele é um ateu prático. E o que é o ateu prático? O ateu prático é aquela pessoa que, apesar de dizer que Deus existe, de crer na existência de Deus, ela vive como se Deus não existisse. Tá certo? Então, irmãos, hoje, na mensagem desta manhã, uma mensagem mais curta, por causa do tempo nosso, continuaremos olhando para o rei Assuero, que é o Xerxes, e aprenderemos como é a vida dos poderosos deste mundo. Então, na primeira lição, no primeiro texto, na primeira mensagem, nós falamos como é a vida da pessoa sem Deus. Hoje, é mais ou menos a continuação disso. Não dá para evitar, mas com o título um pouco diferente, olhando ainda para a vida de Assuero. Não só para a vida dele, mas especialmente para a vida deste homem. Então, nós vamos falar que é preciso saber acerca dos poderosos deste mundo. O que precisamos saber acerca dos poderosos deste mundo? Irmãos, e é interessante, sabe por quê? Porque, em algum grau, todos nós temos algum poder. As crianças, quando estão brincando, independente da idade delas ou das idades delas, essas crianças, em algum momento ali na brincadeira, naqueles instantes, elas vão demonstrar algum tipo de poder. Algum tipo de poder, algum tipo de domínio, algum tipo de controle. Mas o que nós queremos falar nesta manhã
tá? É especialmente sobre o poder dos governantes deste mundo, o poder daquela pessoa que ocupa algum tipo de liderança formal ou liderança oficial. Essas pessoas, irmãos, só estão nesse poder, nessa condição, porque, de acordo com a palavra de Deus, especialmente em Romanos capítulo 13, porque Deus permitiu. O texto lá fala que não existe autoridade que não proceda de Deus. Então, em última análise, o presidente do Brasil só é presidente hoje porque Deus permitiu. Isso não quer dizer que o nosso voto não seja importante, que nós podemos votar de qualquer jeito. Nós iremos responder diante de Deus pelos votos, pelos nossos votos, inclusive os votos na igreja. Quando nós vamos eleger alguém na igreja, nós vamos responder pelo nosso voto individual. Mas, em última análise, é Deus quem decide quem vai governar. Isso em todas as esferas, em todos os tempos, em todos os lugares. Então, nós vamos ver duas lições importantes aqui esta manhã, para podermos responder essa pergunta. O que é preciso saber acerca dos poderosos deste mundo? E só lembrando que todos nós temos algum tipo, algum grau de poder. Mas vamos falar especialmente dos poderosos, aqueles que têm cargos oficiais, cargos formais. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa saber é de que nenhum dos poderosos deste mundo tem poder ilimitado. Algo simples de entender, de guardar essa primeira lição. Nenhum dos poderosos deste mundo tem poder ilimitado. Mas, pastor, isso é óbvio. Até eles sabem. De fato, eles sabem. Mas eles agem como se não soubessem. Eles agem como se fossem eternos. Ah, outra coisa importante não pode dizer. Eles trabalham, eles se esforçam, eles se afadigam, eles manipulam, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde irão morrer, para deixar o poder nas mãos da sua família. Ou pelo menos do seu grupo. É desse jeito que muitos deles trabalham. Então, nenhum dos poderosos deste mundo tem poder ilimitado. Versículos 10 a 14, diz assim: Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memã, Bistar, Arbona, Bictá, Abagita, Zetar e Carcas, 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setara, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Até o versículo 15. Irmãos, percebem? Os reis deste mundo, eles têm poder ilimitado. Eles sabem disso, mas agem como se as coisas não fossem assim. Eles fazem de tudo para continuarem de alguma forma no poder. Eles fazem de tudo para que, mesmo depois de muitos anos de que eles partiram deste mundo, o seu nome ainda seja citado. Seja citado. Irmãos, umas coisas importantes que a gente vai ver nesse texto é de que este homem tão poderoso, não tinha poder sobre a sua própria esposa, sobre o coração dela, sobre o próprio
coração dele. Irmãos, os poderosos deste mundo têm poder ilimitado. Só Deus pode todas as coisas que Ele quer fazer. Homem nenhum mais. Essa semana eu me deparei com um vídeo antigo que chamou a minha atenção, especialmente para aquilo que eu queria tratar esta manhã. Este vídeo estava ali retratando a morte do Saddam Hussein. Saddam Hussein enforcado. O poderoso Saddam Hussein. Estou falando esse nome aqui, né, mas muita gente que está aqui talvez nem sabe. Saddam Hussein, quem é esse? Um homem que governou o Iraque durante muitos anos. E foi responsável pela morte e pelo sofrimento de muita gente, inclusive de pessoas fora do Iraque. Esse homem que achava que tinha poder ilimitado, esse homem que achava que podia todas as coisas, acabou sendo morto de uma forma bastante vergonhosa, bastante humilhante. Ele que havia enforcado muitos opositores, por fim, acabou morrendo na forca. Meus irmãos, esses homens, os poderosos deste mundo, são poderosos sim, mas têm um poder limitado e seletivo. Não têm poder sobre as coisas mais importantes da vida. O que adianta você ter poder e na hora mais importante da vida você percebe que você é uma pessoa completamente impotente. Completamente impotente. Você pode pegar os reis de Israel, os reis de Judá. Muitos deles, irmãos, tiveram um final de vida vergonhoso, triste, humilhante. Por quê? Porque não andaram nos caminhos do Senhor. E quando Crônicas vai registrar o fim de alguns deles, diz que eles não deixaram saudades. Não deixaram saudades. Irmãos, poderosos sim, mas um poder temporário. É por isso que um dos maiores sonhos dos ditadores é um governo sem eleições, ou até mesmo um governo com eleições ou eleitores manipulados. Os ditadores deste mundo, ou aqueles que estão caminhando para serem ditadores, que sonham em serem ditadores, uma das formas deles permanecerem, se eternizarem no poder, é de não ter eleições ou de manipularem as eleições. E isso vale não só para a esfera civil, às vezes até mesmo para a esfera eclesiástica. Poderosos, sim, mas um poder opressor e escravizador. Se preocupa com o seu próprio poder, sobrepujando a vontade alheia. Um poder escravizador. Como vimos semana passada, as pessoas, se os homens, se os governantes não precisassem dos seres humanos, eles viviam sem os seres humanos. Mas eles precisam dos seres humanos. Eles precisam. Mas, infelizmente, aí você vai olhar aqui para este homem, ele achava que tinha todo o poder, esse homem festeiro, gostava de uma farra, esse homem sabia ali manipular tanto o povão quanto os nobres. Ele deu uma festa muito grande, muito bonita, muito chique, primeiro para os nobres, que durou 6 meses, e depois, quando ele descobriu que precisava também do povão, ele deu uma festa de 7 dias para todo o povo. Não dá para governar sem o povo, mesmo os ditadores precisam do povo de alguma maneira. Mas qual é o problema deles, irmãos? O problema deles, e muitas vezes eles agem como se não fosse assim, é que tem um soberano, é que tem alguém que coloca no trono e que tira do trono. Eles não sabem, mas esse soberano já sabe o dia exato, o momento exato em que essas pessoas vão perder o poder e irão prestar contas ao juiz dos juízes. Mas nunca podemos nos esquecer de que há um outro rei. Seu reinado é justo ao invés de caprichoso.
cujos convites a nós não são cujo convites a nós são marcados por amor, não por luxúria ou anseio de poder. Um rei que não vê a sua noiva como instrumento para o seu próprio engrandecimento, mas se entregou por ela. Existe um rei completamente justo, completamente perfeito, completamente amoroso. Quem aqui pode dizer que conhece um rei assim? Feliz aquele que sabe a respeito de quem eu estou falando. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é claro, o principal e perfeito modelo de soberania, de poder, de autoridade. Ele é o nosso modelo de autoridade, ele é o nosso modelo de poder. Olhemos para ele e procuremos imitar em tudo, irmãos. Jesus Cristo amoroso, ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele não nos oprime, ele não nos manipula, ele não nos valoriza. Pelo contrário, ele quer cada vez nós mais perto dele para nos amar e para mostrar o que é um governo justo e um governo perfeito. Então, irmãos, em primeiro lugar é isso. Nenhum dos poderosos deste mundo tem poder ilimitado. Em segundo lugar, algo está óbvio neste texto também, que é muito rico, né? Pena que não temos tanto tempo assim. Fala sobre a generosidade dos poderosos deste mundo, termina assim que eles são contrariados. Sabe? Aquela pessoa simpática, aquela pessoa feliz, generosa, só que a generosidade dessa pessoa, ela vai embora, termina assim que ela é contrariada, ou assim que ela não precisa mais de você. Uma vez eu fui comprar um carro novo, fomos muito felizes com esse carro. Impressionante como que a vendedora era simpática. Impressionante como que essa vendedora era simpática. Eu olhava assim e falei, a vendedora não, o vendedor. Fui aqui na Sorana, antiga Sorana, não tem mais. Compramos um carro ali, fomos para comprar um carro ali, e um vendedor muito simpático, mas muito simpático mesmo. Até que nós fechamos negócio. Fechamos negócio, cumprimentou, parabéns, bela compra, felicidade, tudo certinho. Passaram-se 1 ou 2 dias, 2 ou 3 dias, não sei o que aconteceu, eu precisei ligar para ele, para tirar uma dúvida, era outra pessoa. Era uma pessoa completamente diferente. Eu falei, meu pai, mas será que eu liguei para a pessoa certa? Era a mesma pessoa, o mesmo CPF, o mesmo RG, o mesmo nome, mas parecia uma pessoa completamente diferente daquela que era, enquanto ela estava vendendo o carro para mim e para minha família. Fechei negócios, fui para casa, 2, 3 dias depois precisei dessa pessoa, e essa pessoa era uma pessoa completamente dura, seca, antipática. Como se dissesse, olha, agora é com você, minha parte já foi. Minha parte já foi. Eu espero que você não seja assim. Eu espero que o seu humor não seja determinado pelo fato de você precisar ou não de alguém. Espero que não seja dessa forma. Irmãos, o texto diz assim, a partir do verso 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido um mandado, que o rei decretará em todo o seu reinado, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante.
O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Irmãos, eu não sei vocês, mas você percebe a inteligência desse Memucã? Esse Memucã é uma pessoa muito inteligente. Ele consegue ali afetar positivamente tanto ao rei quanto os príncipes que estavam ali envolvidos na situação. Ou seja, ele acabou ficando bem com os poderosos, depois que ele entendeu a situação e que ele deu um parecer acerca do que se devia fazer a Vasti, que se recusou a comparecer perante o rei nessa festa. Irmãos, dizem aí, não dá para afirmar, que um dos motivos que Vasti se recusou é porque ela deveria comparecer perante todos apenas de coroa. Não dá para ter certeza se é isso. Mas pode ter certeza. Se Vasti se recusou a comparecer perante o rei, ela tinha os seus motivos. Tinha os seus motivos. Ela era muito bonita. Mas esse motivo que eu acabei de dizer não dá para poder confirmar. Alguns dizem que é. Mas o que a gente sabe é que essa mulher certamente tinha os seus motivos para poder se rebelar contra o rei, por saber o que ele poderia fazer. Ela não sabia de fato o que ele faria, mas alguma coisa muito séria seria feita com ela. Pode ter certeza disso. A pior pessoa deste mundo, em alguns momentos da sua vida, vai realizar alguma coisa boa, beneficiando algumas pessoas. Isso não se deve, é claro, à sua bondade natural, mas àquela capacidade que provém de Deus, conhecida na nossa teologia como graça comum. A pior pessoa deste mundo realiza alguma coisa boa. Neste momento da história, o rei Assuero está muito irado contra a rainha Vasti. Seu nome, ou seja, o nome da Vasti significa linda mulher. Vasti se recusou a comparecer na presença do rei, muito provavelmente por não querer ser exposta vergonhosamente como o principal troféu do rei. E por saber também que o rei e seus convidados estavam embriagados. E que o salão de banquete não era lugar para uma mulher, em especial para uma rainha. Mas ela sabia que ela corria sérios riscos de ser ali punida. Uma pergunta precisa ser feita neste momento. Onde foi parar a generosidade do rei Assuero? Como ele pode estar irado contra uma pessoa que está preocupada em se resguardar para ele? Interessante isso. A rainha Vasti, linda como era, essa mulher estava tentando se resguardar para ele, não se expor para outros homens, e ele fica irado, ao invés de ficar agradecido. Assuero, mais uma vez, quer mostrar o seu poder. Ele tem dinheiro, tem o governo sobre 127 províncias, tem capacidade de matar quem ele quiser, mas não tem domínio sobre o coração da sua esposa, pois ele não consegue convencê-la a comparecer diante dele. Irmãos, vocês percebem? Este homem, por causa do não de uma mulher, da sua esposa, esse homem se transforma numa outra pessoa completamente diferente. Completamente diferente. É assim que acontece com as pessoas, com as autoridades que são contrariadas. Os pais são assim muitas vezes. Tá? Qual é o momento que os pais mais gritam com seus filhos? A hora que talvez tenha dito alguma coisa, o filho tenha dito não, ou feito que não ouviu, ele pega e grita. Aí tem um professor no seminário, já contei aqui, né, um dos professores do seminário disse que o pregador, a hora que ele mais grita, é a hora que o argumento dele é mais fraco. Ele precisa gritar para ver se impõe. Aí eu pergunto, e as pessoas que gritam o tempo todo? E as pessoas que gritam do começo ao fim? E aquela mãe, aquele pai, que não sabe conversar com o filho sem gritar? Este rei está aqui contrariado. A simpatia dele vai embora. A generosidade dele vai embora. Esse homem se transforma
quando ele descobre que a sua esposa se recusa a comparecer perante ele. Ele queria exibi-la, queria expô-la como o seu principal troféu, e ela se recusou. Mas o que isso importa para ele? O seu capricho está acima de qualquer coisa ou pessoa. Usando a linguagem de hoje em dia, ele não ia deixar barato. Então ele pega e consulta os seus sábios para saber o que se devia fazer a alguém que agia dessa forma. E aí, irmãos, eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: mais uma vez precisamos nos atentar para o fato de Deus estar no controle de todas as coisas. Você não pode perder isso de vista. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano perfeito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para que o seu plano seja estabelecido. A recusa da rainha em comparecer ao banquete pelo rei Assuero, a ira do rei contra ela, a consulta do rei feita aos sábios, o conselho dado por Memucã ao rei, tudo isso está debaixo da soberania de Deus, para que mais uma vez o seu nome seja engrandecido e o seu povo seja abençoado. Então nada foge ao controle de Deus. Percebe, irmãos? Tá? Ou seja, a rainha se recusa a comparecer perante o rei. O rei fica irado contra a rainha. O rei consulta os sábios acerca do que se devia fazer a uma mulher que agisse dessa forma. Tudo isso, Deus está em tudo isso trabalhando, porque Deus tem um plano. Os irmãos já imaginam qual é o plano aqui, né? O plano é que essa rainha ela fosse substituída por uma outra rainha. Por uma outra rainha. Mas percebe, tudo isso está debaixo da soberania de Deus, mas é o ser humano agindo, demonstrando aqui, e usando a sua liberdade. Não é isso que o ser humano tanto quer? Não é por isso que o ser humano tanto briga, até faz guerra pela liberdade? O ser humano está usando a sua liberdade. E, na maioria das vezes, o uso da liberdade do ser humano demonstra o que está dentro do coração dele. Aliás, sempre demonstra o que está dentro do coração. Na maioria das vezes, demonstra que a coisa não é boa, o que está lá dentro. Recentemente, ouvimos no culto da manhã, a exposição, nos cultos da manhã, a exposição do livro de Ruth. Nessa história também fica claro que Deus usa até mesmo as tragédias da vida para que seu plano eterno e perfeito seja estabelecido. Vimos que o casamento de Boaz com Ruth não teve apenas o objetivo de resgatá-la e de consolá-la, mas, acima de tudo, de preparar o caminho para o nascimento de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, o qual foi esposo de Ruth. Interessante. Então, em tudo, irmãos, eu convido você. Aliás, eu gostaria até de ordenar a você fazer isso. Mas eu convido a você a, sempre que você for ler qualquer texto da Bíblia, você enxergar ali a soberania de Deus. A soberania de Deus. O governo perfeito de Deus que está caminhando para o desfecho dessa história, para algo maravilhoso para o seu povo. O que é preciso saber acerca dos poderosos deste mundo? Nesta manhã, duas coisas. Primeiro, nenhum dos poderosos deste mundo tem poder ilimitado. E segundo, a generosidade dos poderosos deste mundo termina assim que eles são contrariados. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é completamente diferente. Ele não perde o controle da situação, ele não perde o controle do seu humor. Que Deus te ajude a confiar nessas importantes verdades.